Prezados teleouvintes, a nosso muito boa noite. Presentes para mais uma edição do Onda Informativa, como já anunciamos em nosso canal, hoje com José Gama, que vamos em conjunto fazer aqui o resumo das notícias que fizeram a semana acontecer. Vocês já sabem a regra do TikTok, eu tap, tap, tap na telinha para que mais pessoas venham e assistam o nosso programa. A todos o nosso muito obrigada pelo calor da audiência. Mantenha-se aí do outro lado e acompanhe-nos até o final da nossa viagem. Enquanto aguardamos pelo nosso convidado, vou aqui acertar as últimas condições técnicas para que não falte nada durante a nossa programação. Portanto, como eu ia dizendo, vamos aqui fazer o resumo das notícias que fizeram manchete ao longo da semana. Nós aguardamos pelo nosso convidado, o jornalista e analista político José Gama, que vai cá estar connosco para fazermos essa abordagem. Não se esqueça de partilhar o nosso programa para que mais pessoas venham assistir a nossa emissão. Olá, boa noite, João. E obrigada. Obrigada igualmente. Vários teleouvintes vão passando. A todos renovamos votos de muito boa noite. No ar, o programa Onda Informativa da GFM TV Notícias. Um espaço que nós criamos para poder fazer o resumo das matérias que vão fazendo manchete todo pelo país e também pelo mundo. Muito boa noite, Fabrício, Samuel, Silva, o Pedro também está ali, o Roberto Fausto, o Lino Vite, Elias Santos. Nosso muito obrigada pela presença. Vão fazendo tap-tap na telinha enquanto aguardamos pelo nosso convidado. Já tivemos aqui em off acertar os últimos detalhes. Só estamos à espera que ele chegue para começarmos então a nossa abordagem. Boa noite, Janilson Frederico Correia. Bem-vindo. Zuamaro, Jaira. Muito boa noite, muito obrigada a todos. Não costumo fazer isso aqui nesse canal, mas vou ter que retocar enquanto o nosso convidado não chega.
Medo. O Paçoquinha ficou com medo. Cantor do TikTok, boa noite. Medo do quê? Medo do quê? Azael Tomás, boa noite. Muito obrigada. Bem shy. Boa noite, bem-vindo. O nosso convidado já se encontra na sala. Que ia tentar fazer o convite para ver se ele consegue vir cá para a janela e dar-nos início então aqui a nossa abordagem. Não é revelar, é a música do pastor, não é? José Gama, não sei se consegue. José Gama já se encontra na sala, mas não consegue. Olá, boa noite. José Gama? Agora sim.
Temos o nosso convidado. Estou aqui a montar coisas que vai dar. O nosso cenário. Ok. Pronto, aguardamos a criação das condições técnicas do nosso convidado. Enquanto isso, cortamos o som para não ouvirmos aqui o ruído doméstico. Renovamos os votos de muito boa noite para si que só agora nos sintonizou. Este é o canal GFM TV Notícias, no ar, o programa onde informativa para a análise das manchetes, do resumo das manchetes que fizeram a semana acontecer. E para hoje nós temos como convidado o jornalista e especialista político e analista político José Gama, que nos vai fazer companhia e fazer então essa abordagem. Eu não sei se ele já tem as condições criadas para darmos início à nossa abordagem. Ela agora ofereceu-nos um café. Eu só tenho que ligar a câmera então para podermos dar início a essa sessão. Para você que está aí do outro lado, não se esqueça de partilhar o nosso programa para que mais pessoas venham cá assistir-nos e não esqueça de fazer o tap tap na tela. São as regras do TikTok e para que nós consigamos aparecer no For You e as pessoas virem então assistir o nosso programa. Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais bem-vindos. Continuamos aqui a aguardar nosso convidado. Eu simplesmente retirei o som. Vamos aproveitar esse momento para poder compartilhar o programa Onda Informativa no ar e fazer o tap-tap na telinha. As regras do TikTok, não é? Vocês já sabem. Façam o tap-tap na tela e compartilhem. Parece que já temos o nosso convidado, só falta agora ligar a câmera e ativar o microfone. Aí temos o sinal, é meu. Muito boa noite. Eu vou ter que um momento só. Agora quem está aqui a criar embaraço sou eu, né? Pedimos desculpas por esse embaraço. José Gama, parece que já temos as condições criadas. Consegue ativar o microfone? Tem aqui uma luz. Agora sim. Já conseguimos ouvi-lo. Deixa eu ver qual é a luz que fica melhor. Se calhar esta, será? Agora sim. Está melhor essa luz? Mais ou menos. Então, Tenta colocar outra. espera aí. Tá bom. Agora melhorou. Ok. Deixa eu ver aqui uma coisa.
pronto, enquanto aguardamos uma vez mais o José Gama, aproveitar o momento para desejar boa noite renovado para si que só agora veio para o nosso programa, Onda Informativa no ar, para o resumo das notícias que fizeram a semana acontecer. Vamos aqui abordar entre muitos temas e temas obviamente ligados ao nosso país e não só, então espero que consiga tirar algum proveito desse nosso programa. Viaje connosco até o final, vai ser uma viagem breve, de forma muito resumida. Vamos também aqui tentar gerir o tempo de todos nós, não é? Para não ficarmos aqui a viajar. E nós aguardamos pelas condições técnicas de José Gama. Você que está do outro lado, continue a partilhar. Ok, agora sim. Boa noite, Jurema Carlos, seja muito bem-vinda. Tem uma contraluz. José Gama, os nossos teleouvintes dizem que tem uma contraluz. Contraluz. A sua imagem. Ok. Mas vamos, assim está melhor. Acho que assim está muito bom. E sem perder mais tempo, vamos realmente ao que interessa, não é? Eu tenho uma luz aqui, mas ela depois foca-me todo o rosto e fico. É a ring light. Pois, ela depois fico assim aflito, não sei se. Se calhar com os óculos vai ajudar. Ok. Eu estou a usar uma também. Vamos então experimentar. Essa está melhor. Está melhor. Essa está melhor. Ok. José Gama, boa noite. Seja bem-vindo à QFM TV Notícias. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, uma vez mais. Agradeço eu e desde já aproveito para apresentar aqui as nossas desculpas pelo atraso, algo que já teria iniciado às 21 horas de Angola. Exato. E estamos aqui com um ligeiro atraso que foi contra a nossa vontade. Programas em direto têm dessas coisas. Não é normal, mas pronto, tem disso. Mas vamos realmente ao que interessa. Muitas manchetes ao longo da semana e vamos aqui fazer o resumo das principais notícias que fizeram o país e o mundo acontecer, não é? E vamos começar pelo G20. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, participou nesta atividade das 20 maiores potências económicas do mundo. O que é que tinha a dizer sobre isso, José Gama? Segundo também o discurso que o Presidente fez nesta atividade. Pois o G20 é um grupo que reúne uma boa parte uma das economias que contribuem para o PIB mundial e desta vez ele foi realizado no Brasil. Contou com a presença do presidente Biden e, como é habitual,
Eles às vezes convidam alguns líderes influentes e o país que vai acolher também tem esta competência de convidar países da sua confiança, e Angola foi um dos convidados por parte do presidente Lula. E também calhou numa altura em que o Brasil, que é membro dos BRICS, deixa de passa a sua está a passar a sua presidência para a África do Sul. E com este fórum, o Brasil passa também vai ter uma forte influência, porque ele, por via dos BRICS, e com o novo banco de desenvolvimento criado, vai poder também ajudar muitas economias, e sempre por detrás a China, porque é a China que é o maior impulsionador deste banco, exatamente, deste banco de desenvolvimento dos BRICS. Abordou-se também questões do meio ambiente, ou melhor, do meio ambiente e das questões climáticas. E pela primeira vez, um presidente norte-americano, que foi o Biden, deslocou-se à Amazônia, fez ali um discurso para o mundo, usou aquela fórmula de lá estar, de estar ali em loco, e aquilo faz-nos lembrar o discurso de apresentação do Estado da Nação do ano passado, a réplica da Alberto Costa Júnior, quando faz em frente de uma lixeira em Luanda, que era para expor, para mostrar o que de facto havia por detrás e há da realidade angolana. Ele quis mostrar aquilo. E o Biden fez justamente a mesma coisa, foi para a Amazônia discursar ali na floresta para chamar a atenção do cenário que ele tinha ali no background. E estamos aqui a fazer um paralelismo. E quando aconteceu em Angola, as pessoas diziam que o Adalberto, que o líder da UNITA, estava a criar um facto político, queria aparecer, que era desnecessário ir ali em frente ao lixo, e tivemos aqui o Biden fazer a mesma coisa. A única diferença é que um fez no lixo, num environment de, com num environment inapropriado em termos de cheiros, etc., de ar contaminado, e o Biden fez num sítio com ar puro, ali com os vegetais e etc. Exatamente. E Angola participou nesta atividade. Qual é o impacto da participação de Angola neste evento? Tivemos aí o Bom, Presidente da República, Angola, que teve a oportunidade de manter encontro com vários líderes, não é? E ele fez fotos, por exemplo, e se calhar fez também alguns contactos. isto fez também com o próprio presidente Presidente Lula da Silva, Biden. Assim, antes da cimeira. geralmente esses encontros, essas conferências depois são acompanhadas por encontros bilaterais, Exato. operações de lobbies, que é muito normal e também saudável. Ele acaba por ser um encontro de lobistas, cada um vai ali exercer a sua influência. Influência. E Angola é um país que quer se projetar no mercado político internacional, que Internacional. é bom, e Angola faz gosto, pelo menos, de estar sempre nestes eventos. Nós, com a presidência de João Lourenço, para além de gostar, não ter problemas de agendas quanto a viagens, faz sempre presente. Se fazermos aqui uma comparação com o dos Santos, também ele que desapreciava viajar ou andar de avião, mas Lourenço faz sempre presente. E isso é positivo também para a imagem do país, para estar em contacto direto e fazer amizades com os líderes políticos, porque amanhã, se ele precisar de algo, basta um telefonema
a corrente passa logo, e depois é sempre bom ser amigo dos países que fazem parte do Conselho de Segurança. São os países, é o grupo de países que praticamente lideram o mundo, tomam as grandes decisões a nível do Conselho, e quando se tem esses amigos é positivo. Veja aqui, temos aqui um exemplo da Coreia do Norte. Ela está isolada do mundo, mas tem um amigo no Conselho de Segurança que se chama Rússia. Quando se aplicam sanções contra a Coreia do Norte, é a Rússia que está ali presente a vetar. As Nações Unidas só não vai mais longe para com a Coreia do Norte porque ela tem um lobby dentro do Conselho de Segurança, que é a Sim, Rússia. que é a Rússia. Então Exatamente. essas amizades contam para isso. Para isso. É o nosso capital social, né? Influente. É influente. Exatamente. Passando do G20 para o Orçamento Geral do Estado, recentemente foi aprovado o nosso Orçamento Geral do Estado, em que há mais para a segurança do Estado e menos para a saúde e educação. José Gama? A questão é que Angola saiu da guerra já há 20 anos. E até os dias de hoje, Angola faz um investimento no seu orçamento, no seu OGE para o setor da segurança, que é semelhante ao que a Nigéria faz. A Nigéria não está em guerra, mas a Nigéria ela tem um orçamento para defesa e segurança que é justificável porque ela enfrenta grupos terroristas e que operam naquelas zonas. E países assim como a Nigéria tendem a ter um orçamento para a defesa também um pouquinho alto, porque o normal estima-se que se calhar é cerca de 1,7% para o orçamento da defesa de um país que não está em guerra, como é o caso que faz isso a Alemanha e muitos países. E Angola passa essa fasquia, essa percentagem. Ela tem uma percentagem de um país que nem já é um país que está a lutar contra as insurgências, como é o caso da Nigéria que nós citamos aqui. Nós temos um exército fala-se de cerca de 100 mil combatentes. Houve aí muitas deserções também, muitas saídas. O nosso exército agora é capaz de ter menos em termos de número, terá de reduzir a sua dimensão. Se reduziu a dimensão, o orçamento também para a defesa e segurança deveria reduzir um pouco, mas as chefias dessas instituições não fazem questão de trabalhar com a estatística real, Mas preferem com porquê, mas esta. porquê esse investimento na segurança do Estado e não pelas Bom, prioridades? nós temos um país que é um regime autocrático e os regimes autocráticos velam muito pela segurança. A prioridade deles é só a segurança. Alguém vai se manifestar, ele diz não, não vai se manifestar porque vai tentar com a paz, vai tentar com a segurança, segurança do posto de eletricidade, segurança do presidente, segurança dos veículos, tudo. Ele pensa tudo, a agenda dele é tudo na base da segurança. E tem aqui outro ponto, é que nós estamos a investir cerca de 6% para a educação e a saúde, se não me engano, neste OGE. O que é que sucede? A União Euro-Africana, na qual Angola é um Estado-membro, recomenda para os Estados membros dedicarem ou aplicarem pelo menos 15% do seu orçamento para a educação e a saúde. Nem o E caso de Angola Angola. é um dos países que não cumpre essa norma. Como é que você quer acabar com a pobreza se não investe na saúde, na educação? O investimento da educação, acabar com avançar com um programa de combate à pobreza não é só dar comida às pessoas, mas se nós munirmos um jovem, um estudante ou as crianças desde pequeninas, com educação, aprenderem a ler e estudar. Vamos ter aqui jovens da manhã que vão para as universidades e que vão aguentar aquelas famílias. Isso vai contribuir para a retirada deles da pobreza. Angola não faz isso, investe apenas 6%. E
e 6% é muito pouco para nós depois temos Melhorarmos. melhorarmos o quadro da educação, mesmo se passa na saúde. Não adianta ter Fala-se em um 20 investimento, por 30 exemplo, hospitais. José Gama, fala-se, por exemplo, num investimento de merendas escolares para o próximo ano letivo. Sim, mas a merenda escolar não tira. A pessoa hoje come, tudo bem, vai comer um pãozinho, mas a merenda escolar não tira ninguém da pobreza. Não é isso, ela é positiva também. O Brasil faz isso, muitos países da América Latina fazem isso, mas eles fazem isso com uma condição do miúdo ou do aluno ir para a escola. Então ele é obrigado a ir para a escola para receber aquela merenda, para não haver o argumento de que não fui na escola porque não tinha o matabicho em casa ou almoço. Aí tudo bem, mas é necessário mais medidas e uma delas é, por exemplo, a Angola tem o programa Quenda, que ele pode ir evoluir e ficar a semelhança do programa também de merenda Bolsa Familiar que o Brasil tem, né? O merenda escolar, o de Angola dá 8.000 kwanzas por mês às pessoas, o do Brasil dá 120, o equivalente a 120 dólares mensais e por cada criança 30 dólares. Isso o que quer dizer? E é o condicionante, estamos ainda a falar do Brasil, de a criança, a cada família, obrigar a criança a ir para a escola. Se ela não põe as crianças na escola, não recebe isso. E conseguem se virar. É um No nosso caso, incentivo. 8.000 kwanzas é o preço de um hambúrguer em Portugal. É mais ou menos isso. E dar um hambúrguer por mês a uma pessoa, a uma família, Uhum. no quarto dia, no terceiro dia, essa família está de novo com fome. Exatamente. Parece que isso já é uma constante durante esses últimos 49 anos. O Orçamento Geral do Estado nunca investiu de forma correta, pelo menos para o desenvolvimento da educação e saúde, que seria uma prioridade para a própria população. Vamos continuar assim, não é? Nesse cenário. Parece que sim. Sim, que o, a, os, a percentagem do que se aplica para hoje é deste ano, do ano passado, do ano. Não altera. Isso indica que vamos, de facto, continuar assim. Infelizmente. José Gama, terminou ou houve uma prorrogação do censo populacional. Várias pessoas reclamaram, principalmente a nível das redes sociais, que não foram contabilizados. Partidos da oposição já tinham proposto anulação desse censo, se calhar para uma maior organização e voltar desde o início, mas não foi o que aconteceu. Tem algo a dizer sobre isso? É assim, quando temos uma casa, Uhum. nela vivem 10 pessoas e tu és mulher, tu sabes como cozinhar, quando dizem tem 10 pessoas na casa, tu sabes como preparar o rácio da tua cozinha. Se tem 5 pessoas, idem. Se vais fazer amanhã um jantar e vamos ter neste jantar 20 pessoas, tu já sabes as medidas de como é que vais cozinhar. É o mesmo para um país. Temos um país com 33 milhões de habitantes. Só Uhum. com o número real de pessoas que estão em Angola é que nós vamos poder tentar fazer a planificação de quantos sacos de arroz precisamos trazer para o país para alimentar as 33 milhões de pessoas. Uhum. Quanto de águas de barragens precisamos para distribuir? Só sabendo este número é que nós vamos poder nos organizar. Se não tivermos esse número, então não vamos conseguir administrar o país. Portanto, é muito importante que se tenha estes dados. Angola, este é o segundo censo. Teve um outro, tivemos O aquele primeiro?
Pois, por exemplo, nós quando Angola se tornou independente, deveríamos ser aí cerca de 6 milhões de habitantes. Ela vai crescendo anualmente a cerca de 3%. Em 1992 éramos já cerca de 12, hoje somos 33. Então, cada vez que a população cresce, né? Isso Há vai nos essa obrigar necessidade. também, exatamente, vai nos obrigar a mudar e alterar também a nossa estratégia para servir esta mesma população. Agora, se não está-se a conseguir eh, Mas o que é que faltou contar. para o êxito desse censo 2024? Bom, os populares apontam irregularidades, alguma desorganização, mas nós já temos uma experiência da vez antepassada e que foi proveitosa. Agora, poderia haver um pouco mais de humildade das autoridades e mandar anular o censo ou estender para mais alguns dias, porque senão vamos ter aqui uns dados incorretos quanto à dimensão Alterados, exato. da população angolana. Infelizmente, são situações que já se torna normal, né? Exato. A nível do nosso país. Ultimamente temos estado a assistir a determinadas mexidas a nível do aparelho governativo do nosso país e muito recentemente, por exemplo, foi exonerada a ministra do Ensino Superior, Paula de Oliveira, que governou por 4 meses e 4 dias. O que é que acha que esteve na base dessa exoneração precoce? Bom, quando não é a primeira vez que acontece isso, e quando tu nomeias hoje e amanhã exoneras, vais nomear outra pessoa, quer dizer que o erro não está nos nomeados, está em quem nomeia e nos critérios de nomeação, desta mesma nomeação. Há pessoas que são nomeadas sem o seu conhecimento, são nomeadas a contragosto, estão numa esquina, de repente ouvem o nome a sair como nomeados, não são consultadas para saber se de facto quer mesmo aquele cargo ou não, se está disponível ou não. É disso que essa ministra, desde na fase inicial, ela não quis ser ministra, de repente a nomeiam ministra, não se sabe o que é que aconteceu de concreto para a tirarem. Depois há aqui o problema da transparência em termos de prestação de contas. Exoneram a senhora, não dizem por que foi exonerada de forma prematura, em 4 meses, fica assim, nada, e pronto, e isso é uma preocupação. O outro senhor da agricultura também foi exonerado. O que mais sabemos dele é de um vídeo que circula aí com muita frequência, em que ele diz que o presidente é um diamante lapidado, diz mais ou menos assim, e agora é exonerado. Mas o caso desta ministra, a Paula de Oliveira, preocupa porque ela sai, vem outro, entrou outro, este outro agora vai ter que nomear uma nova equipa, começar novamente do Do zero. zero. O que é que isso provoca? Isso provoca uma estagnação no Do Ministério. desenvolvimento do Ministério, exato. Mas, Pois, José Gama, diz-me uma coisa. instabilidade. O porquê dessas constantes mexidas? Nomeia O problema é aqui, que exonera aqui. ninguém informa. A presidência da República não informa. É porque se o presidente está a mexer é porque ele detectou erros. E o principal erro, ou a fonte do erro, está nele próprio, nele próprio e nos critérios que usa para seleção e nomeação dessas pessoas. Por exemplo, estamos há 2 anos para as próximas eleições em Angola. Não acha que seria um momento de manter para um melhor balanço Um balanço como da gestão, do país. exatamente, e dos próprios governantes, não é? Bom, na verdade há um balanço que se faz, que está previsto nos termos da Constituição,
que anualmente, o Presidente faz isso em todos os meses de outubro, a que se chama ou se dá o nome de Estado da Nação. O Estado da Nação é um balanço que se faz desde outubro do ano anterior até a presente data. Só que, no caso de Angola, faz-se aquilo, podríamos falar um balanço, apresenta-se ali muitos dados que no fundo não é balanço. O cidadão ouve o discurso do Estado da Nação, mas não tem depois uma percepção do como é que o país está, se avançou, como é que se vai avançar, não tem perspectiva, não consegue fazer uma previsão sobre o futuro do país. Este é o documento de prestação de contas que é anual. Infelizmente. A Polícia Nacional já tornou-se um órgão independente, já não vai depender do Ministério do Interior. O porquê dessa decisão? A Polícia Nacional é um órgão auxiliar do Ministério do Interior, desde a sua etapa. E a polícia teve sempre um problema há alguns anos, que é, numa primeira fase, ela tinha a sua própria logística. Depois entra um ministro, ele luta para ele ter o controlo da logística da polícia. Ele, para ter o controle da logística da polícia, é para depois tomar e ter dividendos empresariais. E acontece sempre essa luta, nomeia-se o ministro, ele está mais preocupado com, com a logística lá da polícia. Agora, parece-me que o presidente tentou fazer uma correção com base nas denúncias que vai tendo e Uma descentralização de se calhar poderes. deu mais autonomia agora à Polícia Nacional, porque a Polícia Nacional é dirigida por um comandante-geral e este responde ao Presidente da República. Na República. E como é que ficam os outros órgãos, por exemplo? Não, Também o vão querer Ministério do Interior autonomia, não tem. é? Sim, o Ministério do Interior tem o SIC, tem os serviços prisionais, o SME, Polícia de Guarda Fronteira, os bombeiros. Então, esses órgãos mantêm-se na dependência ou na alçada do Ministro do Interior, embora que os seus comandantes são nomeados pelo Presidente da República por serem oficiais generais, ou são comissários ou generais oriundos das distintas fábulas ou, ou das próprias FAs. Falando ainda em Polícia Nacional, o Comando Provincial de Luanda está sem comandante, está a ser dirigido interinamente. Sim, se o presidente exonerou o comandante provincial para ir para Luanda, para ir para o Comando Geral, há aí um vazio. Enquanto ocorrer esse vazio, o Comando Provincial fica ainda com, ou melhor, ele fica automaticamente, tem um adjunto. Esse adjunto é que vai internar. Há casos que podem ficar aí 3, 6 meses. É pacífico, a pessoa fica aí em exercício, embora que vai exercer os Não vai pôr poderes em como. causa a própria gestão interna da Polícia Nacional. Não, fica só com alguma limitação de poderes em termos de assinaturas. Há assinaturas que têm de ser feitas pelo titular do cargo. Então, se está um comandante a internar ou alguém a internar, ele vai internar com algumas limitações, mas não vai atrapalhar o funcionamento dos órgãos. Exatamente. Ainda é sobre as manchetes que fizeram a semana acontecer. Foi o congresso da JMPLA que temos agora o novo secretário nacional eleito, qualquer coisa capapinha, escapa o nome. Destino. Exatamente. É um congresso foi interessante e é interessante porque a JMPLA
está a mostrar que é a semente e que, olhando para o MPLA, vamos começar a ver aquilo que vai acontecer também com o próprio MPLA, que tarde ou cedo o MPLA vai começar também a ter candidaturas independentes, sem que sejam candidaturas indicadas pelo presidente ou pela direção do partido. Esse congresso foi marcado por deslocações ao interior, muita campanha eleitoral. Então, ele começa assim, depois esse espírito pode ir também para a direção central do partido e aí os próprios líderes não vão conseguir travar este fenómeno democrático. Indo para o Congresso, houve um vencedor, que é o Capapinha, há acusações de irregularidades, dizendo que o número de pessoas que votaram terá sido, ou que participaram na votação, terá sido superior às que previam. Esse congresso também foi marcado por parcialidade. O comissário, não, o comissário não, o secretário cessante apoiou abertamente este jovem que foi eleito agora, o Capapinha. Não houve isenção de ninguém. A nível das províncias também houve grupos que foram também apoiar este Capapinha. Pronto, mas são miúdos do MPLA, são filhos também do próprio sistema. Capapinha é filho de um ex-governador de Luanda e de Kwanza Sul, Capapinha. O Adilson Ache, né, é filho também do antigo deputado do MPLA pelo Círculo Provincial do Cunene, David Ache. Portanto, temos ali os dois, a única diferença é que um vive em Luanda e outro não, mas os dois eloquentes, o Adilson tem uma certa carreira em termos de passagem por algumas pastas, o Capapinha nem tanto. Ele foi estudante no colégio Elisângela, depois começou a militar na Jota, foi estudar no exterior, Brasil, e ao regressar recentemente fazem-lhe essa oferta de lhe colocarem como segundo secretário da JMPLA. Parecia que já era uma coisa premeditada por parte do cessante, que o faz segundo secretário, sem ir para um processo eleitoral. Portanto, agora desejar aos jovens muita sorte nesse trabalho ou nesse processo eleitoral, e contamos para que 2026 este fenómeno democrático possa se repetir no MPLA, na direção, mas sem fraudes eleitorais, claro. Com certeza. Ainda na alçada da partidária, o candidato a presidente da República deixa de ser obrigatoriamente o presidente do partido. São, por exemplo, as informações que têm rolado a nível dos portais de notícia. Isso tem a ver com as mudanças que vai ocorrer naquilo que nós já falámos muito, pelo menos aqui na GFM TV, sobre os estatutos do MPLA. Tem sim, porque o presidente João Lourenço só tem direito a 2 mandatos. Exato. E o mandato vai terminar em 2027. E ele vai ter o congresso partidário ordinário em 2026. Ele quer concorrer para a liderança ainda do partido, para um outro mandato. Mas havia um impedimento, que é os estatutos determinam que o presidente do partido é automaticamente o candidato às próximas eleições. E se o presidente concorresse assim, corria o risco de ser chumbado, porque ele não vai ser o candidato às próximas eleições, porque as gerais, porque os estatutos, a Constituição e os estatutos o impedem. Então, para resolver o problema, o presidente agora vai mexer nos estatutos, que
neste Isso é um artigo caso confirmado. 120, Vai mesmo se mexer nos estatutos do MPLA. ele vai mexer, e o que ele faz? Ele diz agora que o futuro presidente da República, o vice-presidente, vai ser por indicação do Bureau Político do Comitê Central. E quem é o líder, quem é que manda e orienta as reuniões do Bureau Político, quem é que chega no Bureau Político e apresenta a sua agenda, que é para, ou as suas propostas, que é para depois saírem como se fossem feitas ou pela direção, é logicamente o presidente João Lourenço. Então, com essas alterações, o presidente nos está a transmitir que será ele a escolher o próximo presidente da República. E ele, se calhar, querá ter uma bicefalia, aquilo que ele combateu no dos Santos. Ele vai ficar provavelmente no partido, caso não consiga ir para o terceiro mandato, fica ele a dirigir o partido e depois, a partir do partido, da sede do partido, vai querer mandar no país, vai querer, se quiser destituir presidente da República ou tirar, ele vai poder tirar, acha, aliás, que ele acredita que vai poder tirar por via destas leis. De fundo, estamos aqui diante de um pacote de permanência do poder, de um pacote de alguém que não quer sair do poder e está a usar estes artifícios todos. É uma agenda de poder que o presidente Lourenço de facto tem, e está a ter. Pronto, a ver, vamos, não é? Seguimos aqui uma notícia muito interessante. Boa noite, Angela Cardoso, que chamam por acaso a atenção. Foi da empresa chinesa Jingwong, que obriga os trabalhadores a trabalharem 7 dias por semana. 7 dias por semana. Exatamente. Onde é que está, por exemplo, o Ministério do Trabalho para a fiscalização? O ser humano tem que ter descanso, não Ele é? pode não estar, mas essas empresas chinesas trabalham em formato de estaleiro, usam alguns procedimentos da China, porque esses estaleiros operam como se fosse uma, uma Chinatown, uma China dentro do país. Aí eles usam as suas regras, né? Como esta, de trabalhar de 7 a 7 dias. Agora, saber se são chineses, são angolanos, mas seja como for, devem sim, senhora, obedecer e cumprir as leis de Angola e não transportarem para aqui E as a lei leis geral do chinesas. trabalho, né? A lei geral do trabalho Exato, estabelece que um trabalhador merece pelo menos alguns dias de descanso. correto. Parece que não é o caso da empresa chinesa Xingyong. Xingyong. Exatamente. Continuando aqui com onda informativa, desejar renovar votos de muito boa noite aos nossos teleouvintes que estão aí do outro lado a acompanhar-nos. Muito obrigada pela presença. Continuem aí a partilhar o nosso programa e a fazer o tap-tap na telinha, uma das regras também aqui do TikTok. Isabel dos Santos foi proibida de entrar no Reino Unido e consequente congelamento dos seus bens. Mais uma vez, a Isabel dos Santos a ser atacada e o cerco começa a fechar, não é? Para a empresária Isabel dos Santos. Pois, o que acontece para nós percebermos o que é isso que aconteceu? Houve um advogado de nome Magnistic russo que foi assassinado, um advogado jornalista foi assassinado. Em homenagem a ele, por lutar contra a corrupção, os Estados Unidos aprovaram em 2012 uma lei que leva o nome deste advogado russo, que é o Magnistic. E com esta lei Magnistic, o que é que sucede? Eu, tu e os outros, se nós prepararmos um documento, enviamos para os Estados Unidos um exemplo ou para os países que subscreveram para penalizar um cidadão
que é suspeita de algum enriquecimento ilícito, esses países vão colocar esse nome, vão investigar e depois colocam o cidadão na lista cinzenta. Então, há um consórcio de ONGs, dentre as quais a Transparência Internacional e a Friend of Angola, moveram um processo em que inclui nomes de figuras como Isabel dos Santos, Sindica, mas como Sindica morreu, retiraram Copelipa, Dino, mais uns outros elementos que fazem parte do regime angolano, sobretudo que estavam na anterior gestão. Avançaram isso com os Estados Unidos. Estados Unidos sancionou o general Dino, Copelipa, creio que a Isabel foi colocada de parte, qualquer coisa assim. O mesmo processo foi enviado para a Inglaterra. E a Inglaterra, este processo que estamos a falar, do processo que foi movido por esse consórcio de ONGs. E a Inglaterra sancionou. A sanção é congelar os bens desta pessoa que está a ser denunciada. O processo envolve na Inglaterra a Isabel, pessoas que trabalharam com ela na Sonangol, já foram colocadas aqui na lista das sanções. Agora, falta o nome do Copelipa e do Dino, que também foi remetido no mesmo processo. Eles agora anunciaram só um nome, um grupo de nomes, que é o da Isabel e desses colegas. Agora falta de outros. Acho que Mas ontem dessa lista, por exemplo, não consta o nome do engenheiro Manuel Vicente. sim, que saiu a público não conta, mas o nome foi remetido também junto das autoridades britânicas. E nós há dias ouvimos a TPA a dizer que este bloqueio que a Inglaterra fez foi graças aos esforços diplomáticos do camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. Negativo. Isto é desinformação. Este processo não tem nada a ver com o governo angolano, nem com o presidente de Angola. Não foram eles que moveram e nem são eles os responsáveis por esta iniciativa. Essa O proibição. processo, repito, foi movido por um consórcio de ONGs, a Transparência Internacional e a Friends of Angola. E é um processo que já foi movido há 2 anos, mas só saiu agora, porque andaram a analisar, a fazer estudos. Então, repetimos, não tem nada a ver com Angola. Isso que a TPE está a dizer que é graças ao combate do presidente João Lourenço, etc. Isto não é fruto de combates de João Lourenço ou de combate à corrupção, até porque esses grupos também querem remeter nomes de elementos que fazem parte da gestão do presidente João Lourenço, que andam também metidos em corrupção. Exatamente, e a Isabel dos Santos já pronunciou-se em relação a essa notícia e disse que vai recorrer, não é? É legítimo, ela tem o direito de recorrer, porque ela não foi em nenhum momento ouvida, ela tem o direito de defesa, ou de auto se defender. Então é possível que a Inglaterra, país que ela bem conhece, pode de facto abrir pode ceder para ver essa situação dela. Com certeza, com certeza. Ontem, sábado, aconteceu uma marcha promovida pela FPU, uma marcha por uma Angola sem pobreza, sem fome. Sim, senhora, as marchas desde 2011 que Angola tem barrado algumas marchas ou manifestações por causa da Primavera Árabe. Já há algum tempo vetavam as manifestações da UNITA, não autorizavam, mas a dada altura há uma manifestação que ocorre em frente
que passam, aliás, ali pela rua do Cemitério Santana, e a polícia atirou gás lacrimogéneo contra o antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva. E desde então o governo já não tem proibido, não tem vetado as manifestações da UNITA. Ele veta. Não conseguimos ouvi-lo, José Gaba? Ele de facto autoriza. Autoriza por quê? Porque amanhã, quando alegarem que o governo ou a polícia reprime e proíbe manifestações, o governo vai dizer não, está aqui, a UNITA até realiza também as suas. E o governo evita mandar a polícia bater ou usar a violência contra as manifestações de. Mas há imagens registradas em que há uma barreira policial impedindo a moldura humana da FPU, no caso de continuarem o seu itinerário. Sim, porque o governo a dada altura o que ele faz é tentar com que a UNITA não se exponha, com que as pessoas não olhem, não venham, não observem a dimensão de mobilização que a UNITA coloca nestas marchas, porque isso põe em causa pode pôr em causa depois a propaganda que o governo faz de que a UNITA está fraca, de que a UNITA não tem ninguém, as pessoas só saem da UNITA, etc. Então aquele mar de gente, o governo procura de facto esconder. Agora, desta vez, sempre que há essas marchas, e esta vez foi um ato inédito, a UNITA remeteu a carta a avisar que vai realizar a marcha num dia, e dia seguinte já o governo, o Luís Nunes, o novo governador, respondeu. Antigamente, o governo provincial recebia, ainda tinha que mandar para o Sinfo, ainda tinha que mandar para a polícia, ainda tinha que mandar para o partido, e levava dias para darem um sinal de que a manifestação está autorizada. Não é necessariamente autorizada, Mas porque o porquê que deve tu ser achas dessa autorizada. abertura agora de não burocracia? Não, porque ele tenta poupar a UNITA. O governo não utiliza assim a UNITA, porque sabe do poder de mobilização que a UNITA tem. Não é exatamente. Por isso é que vem nessa manifestação, quando a UNITA se manifesta ou faz as marchas, ela senta antes com o governo, com o comando provincial de Luanda, e nesta conversa depois produzem um relatório na qual a UNITA tem acesso a uma cópia. Mas desta vez a UNITA se reuniu com os comandantes, há um comandante interino da Polícia Nacional, mas este não não entregou a ata à UNITA da reunião que tiveram. Mas Eles programaram, por exemplo, né, eles programaram assim que a marcha começasse lá nos sítios no Largo aí ao lado do Cemitério Santana. Assim que aquilo começasse, sim, foi lá no próximo cemitério de Santana. Eles programaram que a dada altura seriam homens da polícia ali a controlar, aliás, todo o trajeto, mas há um determinado trajeto que já não, que o governo já não coloca ali polícias normais, coloca PIRs, que são polícias de emergência e para motim, e não havia ali nenhum motim para o governo tirar esse tipo de polícia para a rua. E ele fez isso. É complicado. Mas qual seria, por exemplo, o impacto, os resultados dessa marcha, dessa mensagem que foi passada, não é? Mais uma vez pela UNITA. E a UNITA sempre Bom, a bater em pedra dura, né? Até furar. sim, a fome é uma causa que é algo que nem a própria polícia vai querer chocar ou impedir, porque ele também passa fome. Então, embora que a UNITA diga que é fome, eu acho que no fundo, entendemos nós, é para mostrar o seu poder de mobilização.
Uhum. para mostrar a força que ela tem junto ao MPLA e usa o argumento que é marcha ou manifestação contra a fome. E o MPLA só respeita os fortes. E ele hoje percebe que depois dele, quem tem força é a UNITA. Força de mobilizar, levar cidadãos para essas manifestações, melhor, para estas marchas. O MPLA também já aderiu àquela onda da UNITA, ou melhor, a UNITA, aliás, é que aderiu, porque nós fazemos as manifestações, mas o MPLA, o governo, aquilo que o MPLA faz, ele não chama manifestação, ele chama de marcha, porque ele diabolizou o termo manifestação. Uhum. Então ele não usa, quando ele diz, não, eu não faço uma manifestação, eu faço marcha. Exatamente. José Gama, por acaso tem uma notícia que não foi manchete, pelo menos pelo nosso país, mas a nível internacional, há aí certas publicações sobre a Amnistia Internacional que pedem a liberdade, por exemplo, da influência digital Net Nahara e em entrevista, por exemplo, o jornalista da televisão pública de Angola, Ernesto Bartolomeu, menciona o nome do Net Nahara num programa qualquer que eu já nem me lembro. Por exemplo, Sim, nós temos em Angola três presos políticos, que é aquele grupo do Tanais, e agora temos também a NET, que a NET foi presa por delito de opinião, e sendo assim, por ser presa por expressar alguma coisa, seja ofensa ou não, ela é uma prisioneira política, porque a NET foi condenada a 1 ano, mas depois o Ministério Público, que é o órgão que responde ao presidente de Angola, pediu o agravamento da pena da NET. Se o Ministério Público assim o faz, pede, então já há motivação política. A NET tem filhos, ignoraram o facto de ter crianças que dependem ainda dela, então o governo preferiu manter ela ainda na cadeia. Penso que ela já deve ter cumprido 1 ano a e metade da pena. deverá sair. Eu acho que se o governo quiser soltar esses presos, pode soltar. Mas não Ainda há solta dias. porquê? Não solta porquê? Isto é para mostrar um desafio, querer fazer um desafio, depois, a dada altura, vai querer negociar com os presos, vai pôr, aquilo que fizeram com o Tanais ano passado, solta-lhes, depois vai querer negociar para eles irem pedir desculpas, como se eles fossem os culpados. E veja uma coisa, que Angola, em 2017, condenou 2 empresários israelitas, judeus. Esses empresários foram condenados e fugiram. Estavam mesmo em Angola foragidos. Mês passado, o CSIC capturou esses 2 empresários judeus e colocou na cadeia do Bocoio, acho que é esse o nome, Bocoio, em Benguela. Os familiares ou amigos destes 2 presos recorreram aos americanos. Recorreram aos americanos. E os americanos são é o grupo, é o país que é o o maior aliado de Israel, dos judeus. Ok. Então, os lobbies dos 2 empresários presos em Angola recorreram às autoridades norte-americanas. E a América moveu-se, falou com Angola numa espécie de condicionar. Ou vocês soltam, o Biden vem, ou vocês não soltam, o Biden não vai. E ontem, passado 1 mês, Angola soltou os presos, esses 2 empresários israelitas. Então, Isso numa para dizer, data. quando Angola quer não se meter em problemas, ela faz. Quando ela não quer, quando ela quer, porque isso que Angola fez é uma iniciativa política. Uma iniciativa política em vésperas da visita do presidente Joe Biden em Angola.
já foi confirmada, por exemplo, mas antes de passarmos para esse ponto, eu queria perguntar, então, quer dizer que não há nenhuma data provável da libertação, pelo menos da Net Nahara? Não, até agora não há uma data provável de quando é que ela vai ser posta ou devolvida à liberdade. Ainda não há. Não há Acho essa que garantia. se calhar ou para o ano o presidente pode decretar uma amnistia para eles e depois tentar sair bem na fita, como alguém que os perdoou. Quer dizer, faz mal, o regime faz mal aos presos, aos jovens, e depois é o próprio regime que aparece a oferecer a liberdade e é o próprio regime que ainda quer que as pessoas ou estas pessoas vão enaltecê-lo pela, su- pela, pela soltura. Infelizmente. Infelizmente. E agora sim a visita de Joe Biden, né? Pelo menos na primeira semana do mês de dezembro, teremos aqui a visita do presidente Do americano Biden. no nosso país. O Biden veio a Angola provavelmente no dia 5 de dezembro. Houve aí acertos Finalmente, para finalmente. houve aí acertos para redefinirem as datas. O MPLA teria também uma data, um evento que é o Congresso Extraordinário. Então, para não colidir, o MPLA teve que transferir o seu congresso lá para os dias 16 e 17 para permitir que o Biden chegasse num dia e encontrasse as autoridades ali presentes, né? Então, lá para os dias 5 vamos ter de facto o Biden em Angola. Em Angola. Pronto, finalmente. Depois de. Finalmente vamos ter o presidente Joe Biden a Angola. Vamos já terminar aqui esse lado nacional. Fomos surpreendidos pelo convite feito pelo presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, à seleção de futebol da Argentina, não é? E há tempos passou um jornalista português, acho que é o Rui Almeida, que disse que convites de género também exigem um cachê dos grandes. Fala-se, por exemplo, em 6 milhões, em mais de 6 milhões de dólares. Numa fase em que o país vive instabilidade social, principalmente, fala-se em fome, fala-se em pobreza extrema, fala-se em inúmeras dificuldades que o país vive e enfrenta, a população a reclamar todos os dias nas redes sociais. E o Presidente da República vem e faz um convite desse para gastar mais Sim, dinheiro que a população. Sim. sim, ele fez o convite. Ele fez o convite. Isso fez no Congresso da XTMPLA. Infelizmente não ouvi ainda o discurso dele, nem tive tempo ainda de ler. Mas os relatos que eu estou a ouvir é que ele faz menção até de mortos, né? De Maradona, que já foi morto, e ele promete levar o Maradona para essa Angola, né? Parece que é esta gafe que aconteceu também. Mas não era Não é propriamente isso? um convite. Não, não, a questão até já nem é do convite, a questão é de alguém que já morreu há alguns anos e que é Ah, ok. mencionado como estando, que é o Diego Maradona. De Diego Maradona, exato. Que faria então Exatamente, essa tal visita para Angola. exato. Acho que pronto, deve ter sido um lapso por parte do presidente, né? Daí deve-se, às E vezes, a dar um população, como desfone. sabe, já começa a manifestar-se de forma negativa. Pronto, ah, aquilo também para dar uma alegria à população, é aquilo que nós temos estado a falar, o presidente está em fim de mandato, está com a imagem não muito boa, então é importante para ele alegria, se alegria, reconciliar. alegrar a população é trazer a seleção argentina de futebol. Sim, vamos trazer eles, aquilo vai ser um momento de festa, vão encher os estádios,
vai trazer alegria, vibração para as pessoas. Aquelas pessoas depois vão E a ver, fome, pá, como é que fica, por exemplo? não, a fome não faz parte, não estão interessados na fome. O que estão interessados é trazer essas pessoas Uhum, para fazer um grande evento desportivo, e depois aí o MPLA passa a sua mensagem também ao próprio presidente. Quem é adepto de futebol vai ver, opa, o presidente pensou em nós, está a trazer exatamente. aqui o A, B, o Messi, etc. Uhum. Pronto, isso faz parte também um pouco da mentalidade dos angolanos, né? Contentam-se com Vai. pouco. Olha, passando agora para as notícias internacionais, fora de portas, gostaria que falasse um bocadinho sobre as tensões entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Joe Biden, em fim de mandato, dá aquela autorização do uso das suas armas, não é? E, por sua vez, o presidente russo, o Vladimir Putin, também anuncia que vai usar armas nucleares. Será que estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Bom, os Estados Unidos autorizaram o presidente Zelensky a usar uns mísseis que lhe foi facultado. Em reação, o presidente Putin também ameaça usar pela mesma via ou pela mesma moeda. E faz essa ameaça num período em que já estamos no 1005 dias desde que começou este conflito. Uhum. Os países ocidentais que têm as suas representações diplomáticas em Kiev assustaram-se Uhum. com esta intimidação do Putin e retiraram seu pessoal de Kiev. Putin tem também duas armas. Tem uma hipersônica, que é uma arma com alta precisão, de alta velocidade, que também destrói, é certeira, e Uhum. tem as armas nucleares. As nucleares não são diferentes das hipersónicas, essas não são certeiras no alvo, mas ela basta deixar cair em qualquer sítio e ela te provoca assim algum estrago. E a questão é, Rússia vai ou não usar estas armas? A Rússia usar estas armas Uhum. iria fazer com que a NATO pudesse também intervir. A Rússia usar estas armas não só prejudicaria o alvo que é a Ucrânia, mas também a ela própria. Ela usar as armas químicas, as nucleares, vai provocar ali umas nuvens químicas na Ucrânia, que também vão se transferir para o Para a território Rússia. russo, Exato. para a Rússia e para alguns países. Vai provocar ali problemas ambientais, deslocação de população, e a população, quando está num momento de conflito, vai onde haver segurança, não quer saber onde, onde vai. Então, todo o país que usar armas químicas, armas nucleares, se ele mandar enviar aquilo para o seu vizinho, ele é capaz de sofrer também as próprias consequências. Portanto, no nosso entender, a Rússia não vai usar as armas nucleares Ok. contra a Ucrânia, porque aquilo também pode lhe afetar, porque é vizinho. É o mesmo que incendiares a casa do teu vizinho. Se incendiares, o fumo depois também vai para a tua casa. A lógica é esta. Mas ele conseguiu um feito, conseguiu amedrontar o Ocidente Mas e todo mundo o retirou Putin a também já não tem batalha. muito a perder, não é? Não tem muito a perder. Por exemplo, ele não participou do G20 Não participou porque há um mandato de captura internacional contra o Putin. e havia fortes Então, probabilidades, por exemplo, dele ser detido, preso no Brasil. o problema é que o Brasil também, ele iria causar problema ao Brasil, Ok. desnecessário. Uhum.
iria causar problemas desnecessários, desnecessário ao Brasil, porque o Brasil depois não iria saber como prender, não iria prender um aliado dos BRICS, um aliado importante, e depois o Brasil ficaria com a imagem fragilizada em termos institucional, em termos da sua jurisprudência, seria Exatamente. visto como um país que facilitou, ah, facilitou Putin para não ser, ajudou para não ser preso. Para não ser O preso. Lula depois ali teria grandes problemas, se calhar até de impugnações, de grupos que queriam mover também processos contra ele, por ele ter desobedecido a uma ordem judicial Judicial. internacional. Então, eu acho que entendemos que o Putin fez leitura disso tudo e preferiu não arranjar problemas para Para, Lula. para o Brasil, para o Lula, exatamente. Para o Lula e para o Brasil, né? Porque semanas antes do G20 houve uma comitiva de jornalistas que deslocaram-se até a Rússia e tiveram aí reuniões com o presidente Putin. José Gama, já mesmo para terminar aqui a nossa abordagem, eu gostaria que falasse um bocadinho da situação em Moçambique. Como é que estamos a nível político e social? E agora, falando de Moçambique, fez-me lembrar, por exemplo, o embaixador de Angola, destacado naquele país, que levou uma mensagem do presidente de Angola, não é? E tem uma outra informação que também achei muito interessante. Andaram a circular, por exemplo, nas redes sociais, que a logística dos órgãos de defesa de Moçambique estavam a ficar sem matéria. E depois surge a visita do ministro do Interior, o encontro do ministro do Interior moçambicano com o presidente João Lourenço. Tem alguma ligação? Como é que estamos a nível de questões políticas Moçambique? E porquê que há um grande interesse de Angola na questão Moçambique? Porquê que o nosso presidente está a envolver-se nas questões políticas de Moçambique? Angola e Moçambique partilham uma história comum. Os dois movimentos que estão no poder idem. Eles foram criados a partir do exterior. O Moçambique, a Frelimo foi criada na Tanzânia, o MPLA foi criado não em Argel, mas em Conakry. E eles no exílio andavam todos juntos. Os dois países tornaram-se independentes quase na mesma época, no mesmo ano, diferença de meses, um em junho 25, o outro 8 de novembro. E o MPLA e a Frelimo são muito unidos, pelo menos mostraram nisso. E o MPLA vê e acompanha como estão a desenrolar ou está sendo desenrolado o processo político em Moçambique, e ele vê que há muitos angolanos a seguirem aquilo com muito interesse e antecipação. Aqui E se está. se a Frelimo se fragilizar, em 2027 o MPLA também pode vir a ter o mesmo rumo, porque os angolanos vão querer mostrar que não são assim fracos, não vão permitir que os moçambicanos se vinguem ou se aparentam ser mais fortes que eles, e os moçambicanos, os angolanos aí podem de facto também atuar contra o regime angolano em caso de fraude. Então, tudo aquilo que aconteceu em Moçambique interessa o MPLA para ele poder depois tirar lições e se prevenir nas próximas eleições. Agora, Moçambique tem nesse momento um governo de gestão. O governo de gestão tem limitações. Há ministros até que já não podem viajar. Pode viajar o ministro dos Negócios Estrangeiros. Moçambique está a viver um problema de tensão. Quando o ministro do Interior de Moçambique vai a Angola
não divulga a agenda dele concreta, vai num quadro de gestão. Então, o objetivo aí deve ser acudir Moçambique ou acudir a Frelimo. Quando ele esconde aos mídias as razões que o levam a ir para Angola, as concretas, quer dizer que eles têm algo a esconder. E qual é o algo agora, nesse momento, que poderia ser comprometedor para Angola fazer para Moçambique? É ajudar Moçambique nesta onda de repressão contra a sua própria população. Então, é um ministro da ordem pública. Então, quer dizer que. E foi recebido até o alto nível, na presidência da República. Ele podia só se reunir com seu homólogo Manuel Homem, mas não, foi diretamente ao presidente, que é também comandante em chefe das Forças Armadas Mas há essa angolanas. possibilidade, por exemplo, de Angola enviar armamento para combater a população moçambicana? Angola, o embaixador de Angola em Maputo disse que o MPLA iria apoiar qualquer pedido da Frelimo. São palavras dele que vimos aí. Então, Angola, se quiser, vai mesmo apoiar Moçambique. Ou o MPLA apoiar a Frelimo. Mas isso não interfere nas leis, na Constituição de Moçambique, por exemplo. Uma nação. Angola já tem um histórico de interferência, de interferir nas eleições dos outros. Já houve uma vez, há alguns anos, interferiu nas eleições da Costa do Marfim, em que o Babo perdeu, e Angola reconheceu o Babo como presidente, o presidente derrotado, que era o seu aliado. Assim Isso, como reconheceu isso também a interfere. presidência do Aliás, Chá. Angola já interferiu ao reconhecer o Chapo no momento que há ainda um litígio a decorrer nos tribunais de Moçambique, nomeadamente junto ao Conselho Constitucional. Angola, Zimbábue, o ANC da África do Sul, o Partido Comunista Chinês, a Venezuela. Quer dizer, há um pacote aqui de países comunistas e ditadores, comunistas ou de origem comunista, que reconheceram já essas eleições. Embora que esteja também a África do Sul e não é uma ditadura, mas de todos que reconheceram, são aí uma ditadura. Há aqui uma solidariedade Entre esses países, entre esses regimes. esses regimes. E o povo moçambicano continua resistente, mantém-se nas ruas. É assim, o povo quando sente que tem razão de algo, ninguém lhe para. O povo moçambicano está lúcido, teve acesso a algumas cópias das atas, que eles chamam os editais, e o povo tem noção que a Frelimo não ganhou, ou que o candidato da Frelimo não ganhou. Por isso é que ele afronta. Veja lá o número de população que saiu em defesa da verdade eleitoral, convocadas pelo online, e o número das marchas aí da Frelimo. A marcha da Frelimo não teve muita afluência. Muita afluência, exato. Mas há muita violência em Moçambique, não é? O povo parece que está Moçambique em violento. si é um país. Moçambique, se nós compararmos com Angola, é um país violento. Resolve muita coisa na violência. Moçambique tem, até pouco tempo, tem três problemas de segurança desde os últimos 15 anos. Primeiro é os raptos. Raptam muitos empresários, sobretudo de origem árabes, que eles chamam os moanhé, para troco de dinheiro. Tinha o problema da junta militar, mas esse já foi já está resolvido. Tem o problema em Cabo Delgado, que está a viver uma insurgência. Tem grupos de terroristas do Estado Islâmico que estão a atuar na província de Cabo Delgado. Exato. Então, o país tem esse histórico. A Frelimo, quando ela foi criada para combater
colono português. Ela foi criada para exercer violência. É a natureza dela, para praticar atos violentos. Ela não nasceu para democratizar, embora que mais tarde foi evoluindo, alterando os seus estatutos, já não vai lutar para depor o colono pela via armada, mas vai lutar para procurar tentar promover uma certa democracia no país, mas ela não consegue, porque não é a sua vocação. Vocação. Fala-se, Então, por exemplo, Moçambique. fala-se, por exemplo, em mais de 40 mortos. O governo moçambicano não quer responsabilizar-se pelas mortes, mas o porquê dessa violência do povo? Bom, o presidente Nilson Dias fez um discurso, falou, contou 19 mortes. Evitou responsabilizar a polícia, ou seja, irresponsabilizou a polícia e transferiu as culpas para a população ou para o grupo do Venâncio. Ali uma carga de violência que ele exerceu. E ele está a acusar a população, os jovens, de violência. Se houve ali violência, é porque alguém aplicou violência. Entre a população e a polícia, quem é que tinha armas? Quem é que tinha os gases lacrimogéneos e etc. São estes que aplicaram a violência. Então, se as manifestações foram violentas, como o presidente Nilson está a acusar, é porque alguém usou a tal violência e esse alguém é o responsável por tal. Então, é a própria polícia e a polícia responde ao comandante-geral, ou melhor, ao presidente da República, que é o Nilson. Então, esta violência, quem começou é o presidente Nilson, que é ele que manda nas Forças Armadas e na Polícia Nacional Mas para reprimir a população. E a também, população está a falar aqui de 50 mortos. Ele fala de 16. Ela tem até o número de mortos. Ou ele amputou, ou ele está a ser vítima do regime que lhe deu informações não reais. ok, ok. Mas acha que a população vai resistir até conseguir o que deseja? Sim, quando uma população se sente aldrabada, ela luta até o fim. E o povo moçambicano sente que foi ultrajado nas urnas, que estes resultados não correspondem aos céus. Exatamente. Agora, há um apelo que o Nilson faz, como? Sim, sim, pode continuar. Há um apelo que o Nilson faz para tentar conversar com os candidatos. Mas nós perguntamos, Exatamente. vai conversar com os candidatos por quê? Ok, ele é o garante do bom funcionamento das instituições. Ele podia apelar à CNE a cooperar para a apresentação das datas síntese ou os editais ao tribunal. Mas ele não tá a fazer isso. Mas o Venâncio Mundelein aceitou conversar com as autoridades moçambicanas, no caso da Frelimo, e ainda nas redes sociais não se fala, por exemplo, em um encontro físico. A sugestão de Mundelein, se calhar, vai ser um encontro online. Acha que está correto? Não acha que o Nilson vai acusar a É capaz de Venâncio ser, de fugir? é capaz de ser presencial este, este convite, melhor, por parte do Venâncio, mas agora as autoridades moçambicanas têm que providenciar ao online segurança, porque ele está a ser agredido pelas instituições, está a ser ameaçado e chantageado. A PGR já tem estado a produzir comunicados a insinuar que vai processar o online, a polícia idem, tentarem lhe Mas caso, responsabilizar caso, pelo. caso, caso isso aconteça, não é? O Mundelein ir para esse encontro com as autoridades moçambicanas e prendem ele, vamos ter aí um banho de sangue em Moçambique.
caso o governo Caso não ele. cumpra com a palavra, sim, exatamente. De dizer que é o Sim, encontro, mas essas, afinal. essas ditaduras não cumprem com as suas palavras. E Moçambique tem um antecedente em 92, nos Acordos de Roma. A Renamo também negociou com a Frelimo e foi aldrabada pela Frelimo. A Renamo só agora há pouco tempo é que conseguiu desmobilizar os seus combatentes. A Renamo até pouco tempo tinha um braço armado que ficou aí guardado, que Moçambique não soube fazer gestão. Então, o online, se for para este encontro, é para ir validar os resultados. O presidente Filipe Nyusi, ou melhor, em Moçambique, quem realiza as eleições são duas instituições: o STAI, que é o Secretariado Técnico para os Assuntos Eleitorais, e a Uhum, CNE. Eles são equiparados a um tribunal, ou a CNE é equiparada a um tribunal, também é independente da administração pública. uhum, Quando o Filipe Nunes vem para mediar, vai mediar o que se ele não é membro da CNE, não é membro do Tribunal Constitucional. Ele deveria fazer um apelo ao Tribunal, ao Constitucional, que eles lá chamam de como é, Conselho Constitucional, para acelerar o processo e ser imparcial, né? Ele deveria agir assim. Mas não, ele passa por cima dessas instituições quando formula esse convite aos candidatos, porque depois vai-se para outra fase, já não vão, essa fase da validação dos resultados depois uhum. fica de parte. Vão agora para a fase destas reuniões, porque é para produzir aí um acerto político. Qualquer decisão que o Venus tomar ali não vai devolver o poder ao povo. O poder vai se ficar conservado a, a Frelimo. Frelimo. E este encontro vai fragilizar o mundo online, porque não é isso que a população quer, que ele vai se reunir com o News. O News está de saída, o News pode se comprometer uma coisa aqui, mas depois do mês seguinte o outro toma posse, o outro vai dizer não, que aquele assumiu com você não tem nada a ver comigo. Uhum. Ok, ok. José Gama, terminamos aqui a nossa abordagem. Muito obrigada pela sua Obrigado, presença, por eu. ter aceito o nosso convite. Contamos consigo em próximas emissões. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite. Tivemos aqui então a presença de José Gama no Onda Informativa em mais uma edição. A todos o nosso muito obrigada pelo calor da audiência. Nós certamente voltamos em próximas emissões. Para você que nos acompanhou, continuação de uma boa noite. E mantenha-se sempre ligado ao nosso canal GFM TV Notícias, sempre ao seu serviço, e nós com certeza estamos na linha da frente para continuar a lhe informar em primeira mão. Só nos resta desejar uma boa continuação, até a próxima e fiquem bem.